Vocês acham que é fácil? Aqui, ó, enquanto um vídeo tá subindo, formato pro YouTube, para depois eu subir no YouTube. Enquanto isso acontece, vou começar a gravar outro vídeo pro canal. Mais um Conversa Rafinha. Nesse eu vou falar sobre meus animais de estimação que eu já tive. Vinhetinha. Gente, seguinte, resolvi contar pra vocês quais animais de estimação que eu já tive. E como vocês já estão cansados de saber, eu resolvo gravar as coisas assim, na doida, sem planejar. Eu não sei se eu tenho fotos com os animais que eu já tive, porque como foram há anos atrás, não existia esse negócio de postar, de deixar numa rede social. Ficava nas máquinas digitais, eu não sei pra onde foram parar. Tem no HD do meu pai muitas fotos, mas eu não sei se eu vou achar foto com os animais de estimação. E na época de revelar eu também não sei se eu tirei. Enfim, não sei se eu vou ter fotinhas deles pra mostrar, mas a lembrança eu ainda tenho. A velhice ainda não me tirou as lembranças. Eu acho que nem vai tirar, né? Enfim, depois que eu gravar esse vídeo, eu vou pedir pro meu pai procurar pra ver se ele acha algumas fotinhas. Eu só tenho de 3 animais. 2 em uma foto só e bebê Cut, que ainda é vivo, né, minha gente? Então, do bebê Cut eu sei que vai ter. Mas enfim, vamos lá. Bom, o meu primeiro animal de estimação, eu não lembro, mas eu sei que eu tive. Eu tive um coelhinho. E se eu não me engano, se não é coisa da minha cabeça, ele era branco, dos olhos vermelhos. E tem aquela musiquinha assim: de olhos vermelhos, de pelos branquinhos. Ele era igualzinho. O nome, aliás, era ela. Era Catuxa, eu acho. Aí eu tive esse coelhinho. Eu não lembro muito. Eu era muito criança. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos quando eu tive o coelho. E ele morreu por causa dos galos do meu tio. Meu tio criava galo aqui. Era aqui nessa casa que eu morava quando eu era criança. Mas a minha avó ainda era viva. Aí minha avó morreu e aí ficou de herança. E aí meu pai reformou a casa. Gente, deixa eu esse cabelo bem aqui. Ah, não. E aí meu pai reformou a casa e hoje, depois de anos, eu estou de volta a essa casa. Um pouquinho diferente. Gente, já tô viajando. Enfim. E aí meu tio também morava aqui no barraco de fundo. Aqui, ó. Aqui tem um barraco de fundo. Que hoje moram meu tio, o irmão mais novo. Mas quem morava aqui era o irmão mais velho. E ele criava galo. E aí o galo dele pegou uma doença e eu acho que meu coelho morreu por causa disso. É isso que eu lembro dessa história desse coelho. Mas enfim. Tive um coelho. Depois, a gente mudou para apartamento. Eu mudei para apartamento, eu tinha 7 anos de idade. E aí lá no apartamento eu sempre quis um cachorro. Mas minha mãe não deixava. Ela falava, então quando a gente... Gente, meu cabelo tem alguma coisa estranha aqui mesmo. Acho que ele marcou. Aí minha mãe falava, só quando a gente morar numa casa. Não vou criar aquele apartamento. Nenê. Aí ela sempre me enrolou com essa história de cachorro em apartamento. E aí eu tive, nessa vontade de suprir o lance de ter animalzinho de estimação, eu tive porquinho da Índia. Ficavam dentro de uma caixa. Esses bichos só cagam, minha gente. Todo dia eu tinha que limpar os cocôzinhos dele. E eu não lembro o que aconteceu. Eu não sei se eu dei pra esse mesmo tio. O tio que dos galos. Eu acho que foi pra chácara deles. Porque no fim das contas eu não... Minha mãe reclamava, fedia o quarto, enfim. Depois eu tive topolino. Vocês sabem o que é topolino? É uma outra espécie de rato, porque o porquinho da Índia também é uma espécie de rato, né? O topolino é uma outra espécie de rato. Eles lembram um hamster, só que eles são bem pequititinhos. E o nome da minha era Suri. Suri Cruiser. Que eu era apaixonada pela filha do Tom Cruise. E hoje ela já tá enorme, com 12 anos, 13 anos, sei lá. Então deve ter o quê? Uns 10 anos que eu tive a Suri. Ah! Gente, parece que foi ontem.
Ai, a Suri era a coisinha mais linda, muito pequenininha. Aí ela ficava dentro da gaiolinha, em cima da minha cama. Como ela é pequenininha, a gaiolinha era pequenininha, eu conseguia cuidar. Eu tirava a serragem, jogava fora, colocava outra serragem, colocava comidinha dela, água dela. Só que os topolinos, eles vivem pouco. Eles vivem 6 meses, eu não lembro, mas é bem pouquinho que eles vivem. E aí Suri Cruz se foi. Tive também peixe. E peixe também é aquela coisa, né? Só no aquário. Não interage muito. E toda vez na troca de água, os meus peixes morrem. Se não morrer na primeira, ele vai morrer na segunda. Eu não sei porquê. Sempre morria. E o último peixe que eu tive foi o Arthur Gentili. Como vocês sabem, eu sou fã do Danilo Gentili. E na época do Twitter, que o Twitter bombava, o Twitter hoje ainda bomba. Só que eu não consigo mais ser uma twitteira igual eu era antes. Então, na época que eu era twitteira, que foi assim que o Twitter surgiu, o vídeo acabou aqui. O Danilo Gentili tinha um primo, que eu acho que era ele que tinha criado esse personagem. Até hoje eu não sei a verdade sobre isso. Que era o Arthur Gentili. E o Arthur Gentili, ele trocava mensagem comigo direto no Twitter. Então, quando eu ganhei o peixe desse mesmo tio, que morou aqui dos Galos, ele que me deu o peixe de aniversário. Aí eu coloquei o nome de Arthur Gentili. E a foto que eu tenho é do Arthur Gentili com a Suri. A Suri ainda era viva quando eu ganhei o Arthur. E o Arthur interagia, gente. Eu acho que ele foi o único peixe que interagia. Ele interagia no interesse. Quando ele me via chegando perto do aquário com a comidinha, ele ficava todo balançando assim, ó. Pro lado pro outro, pro lado pro outro. Era a coisa mais linda. Mas nenhum outro peixe fazia isso, mesmo quando eu ia dar comidinha pra ele. E Arthur viveu umas 2 trocadas de água do aquário, mas depois ele se foi. E teve Ted. Eu morava no apartamento aí do Arthur, já foi aqui. A Suri começou no apartamento e morreu aqui nessa casa. O Ted foi no apartamento. Eu quis deixar ele por último, porque Ted chegou no apartamento voando. Era um periquito, uma jandaia. Era jandaia? Era um periquito. Não é esses periquitinhos australianos não, gente. Ele era um periquito, ele não era um papagaio, ele era um periquito. E não era o periquito australiano e nem o que tem um negocinho aqui, como que é o nome? Cacatua, como que é o nome, gente? Ah, que tem o tupete bem aqui. Não era esse também, não. Era um periquitinho. Ele chegou pela janela do apartamento, a gente morava no 3º andar. Aí minha mãe colocou uns farelinhos de pão assim, ele parou bem na sacada. Aí minha mãe colocou uns farelinhos de pão assim na varanda e ele foi entrando comendo e a gente pegou ele. Ele era muito mansinho, eu tenho certeza que ele era de alguém. E fugiu e foi parar lá na janela do meu apartamento, do apartamento que a gente morava. E aí minha mãe desceu, foi lá no porteiro e falou, se alguém procurar um periquito, tá lá em casa, a gente vai ficar cuidando dele até a pessoa aparecer. Nunca apareceu essa pessoa. E Ted virou xodó da família. Ted tomava café com leite comigo. Todo dia de manhã eu tomo café com leite, é só isso meu café da manhã. E ele ficava aqui eu tava com a xícara aqui. Eu segurava a xícara assim, a colher aqui, e Ted ficava bem aqui. Aí eu tomava, pegava a xícara, ou a colherzinha e colocava pra ele, ele também tomava. Ele amava café com leite. Outra coisa e Ted ficava solto. Ele tinha o puleirinho dele, mas o puleiro dele era no chão, não tinha cerca em volta, ele era livre, ele andava a casa inteira. E ele sempre estava comigo. Eu andava, gente, com um paninho pendurado aqui, porque periquito caga toda hora também, né? E aquela bostinha vela bode. Então eu sempre tava com um paninho assim, porque Ted sempre tava comigo. E outra coisa que Ted, gente, oh meu Deus, sinto falta de Ted. Ted almoçava na mesa com a gente. Isso mesmo. A gente pegou um pires e a gente colocava a comidinha do Ted. Ted amava feijão. Todo dia lá em casa tinha que ter feijão por causa do Ted. Lá em casa, que eu falo que eu não morava aqui, tá? Vocês estão entendendo? Lá no apartamento. Tinha que ter feijão por causa de Ted.
Aí a gente colocava o feijãozinho dele na mesa, ele em cima da mesa, todo mundo comia, Ted comia. Se a comida do Ted terminasse primeiro, gente, ele ia pro prato dos outros, era um sofrimento. Não, Ted, não sobe no meu prato. Então o dele sempre tinha que ter, porque se acabasse o dele, ele ia pra cima dos nossos pratos. Ai, Ted era um amor. Levei Ted pra chácara da minha avó. Nossa, Ted vivia comigo. E um dia eu cheguei da balada, tarde, cedo. Cheguei da balada cedo. Tava dormindo. E Ted, né? Ted não tem noção. Foi lá pra minha cama e ficou cutucando meu brinco e me atrapalhando a dormir. E minha mãe pegou Ted. Falou, Ted, deixa ela dormir. Colocou ele no puleiro dele e fechou a porta do meu quarto. O que Ted fez? Foi pra sala. E ele, eu esqueci de falar essa parte do Ted. Ted, de vez em quando, caía lá embaixo. Porque a varanda lá de casa, ele foi por lá que ele chegou. Ele caía e ficava gritando, Clec, Clec. A gente tinha que descer e buscar Ted. A gente tentava parar a asa dele, mas não pode cortar muito, enfim, acabava que ele conseguia dar uma voadinha. Nesse dia que minha mãe tirou ele do meu quarto, porque ele tava beliscando meu brinco, me agoniando, e eu tinha chegado de uma farra, ele foi pra sala e ele caiu lá embaixo. Minha mãe tava lavando o banheiro, se eu não me engano, meu irmão jogando videogame, e meu irmão demorou pra ir buscar o Ted. Quando meu irmão desceu, não achou mais o Ted. E 2 minutos depois caiu um temporal no Gama, onde eu moro, né? Gente, era tanta chuva e minha mãe gritando, Ted, Ted. Todo mundo procurando o Ted, nada do Ted. E Ted se foi, eu não sei o que aconteceu com ele até hoje. Eu não sei se alguém pegou, eu não sei se ele morreu na chuva, não sei. Eu e minha mãe choramos 3 dias por causa do Ted. Porque Ted... E do jeito que ele chegou lá em casa, ele foi embora. Aí, enfim, sinto falta do Ted. E aí, o outro cachorro que eu tive foi o delicioso, maravilhoso Bebê Cut. Meu cachorro lindo, maravilhoso, suculento, vitaminado. Só que sobre Bebê Cut, vou contar tudo sobre ele, porque ele é especial também. E é o que eu tenho hoje. Então o Bebê Cut merece um vídeo só dele. Então próxima semana vocês vão acompanhar como que foi que eu peguei meu Cut, como é o Cut, tudo que eu fiz pra ter o Cut, tá bom? Se liguem no próximo vídeo e comenta aqui embaixo qual animal de estimação que vocês têm. Se vocês já tiverem animal estranho desses que ninguém é acostumado, eu tive topolino, eu tive porquinho da Índia. Comenta aí, belezinha? E se vocês têm um Ted na vida de vocês, também comentem. Beijo e se liguem no vídeo da semana que vem que vai ser sobre Bebê Cut. Fui!